Um bom dia aí para todo mundo e vamos mais uma vez meditar no Evangelho pedindo as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 26. E mais uma vez, Marcos coloca dois episódios numa relação muito próxima, mesmo que aparentemente possamos até pensar que um não tem nada a ver com o outro. Então, quais são esses dois episódios? O episódio da figueira, coberta de folhas, que Jesus vai lá buscar um fruto e não encontra, e a amaldiçoa. E a purificação do templo. Então, qual é a relação que existe entre esses dois episódios? Antes de tudo, porque a figueira é uma das árvores de Israel, muito emblemáticas. A figueira que representa Israel. E, portanto, já a relação se estabelece com muita clareza. Uma figueira que não dá frutos. E Jesus entra no templo e vê o templo transformado, como ele mesmo diz, no covil de ladrões. E, portanto, o templo não está dando os frutos que deveria dar, por causa da negligência, da transgressão, sobretudo das autoridades, daqueles que deveriam zelar para que o templo, sendo o lugar por excelência do encontro com Deus, produzisse os frutos para a vida do povo, os frutos de fidelidade, os frutos de justiça, os frutos de verdadeira adoração a Deus. Então, esta comparação, esse confronto que Marcos faz nesses dois episódios, é justamente para, de uma forma simbólica, fazer uma denúncia da situação atual da religião de Israel, corrompida sobretudo pelas autoridades. E por isso que Jesus age como um profeta. Os profetas tinham muitas maneiras de fazer a sua proclamação, como também a sua denúncia. Então os profetas falam utilizando os oráculos, as palavras, as exortações, mas também os profetas falam com gestos. Nós temos aí o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel, que são bem conhecidos por gestos que fizeram, e a partir daquele gesto simbólico chamava a atenção do povo, denunciava os erros e ao mesmo tempo provocava uma reflexão para que as pessoas compreendessem e atendessem aos apelos de Deus. Então, são dois gestos proféticos que Jesus faz com essa relação muito próxima. Amaldiçoar a figueira que não deu frutos e fazer a purificação do templo transformado em covil de ladrões. Mas alguém poderia achar estranho, porque se diz que Jesus foi buscar o fruto naquela figueira sem ser o tempo. Então, a gente poderia até achar muito estranho, mas como é que Jesus exige da figueira que dê frutos justamente naquele momento que não era propício, não era o tempo de dar frutos. Mas como acabamos de dizer, é um gesto profético de Jesus, que foge uma determinada lógica. Então Jesus não está aqui litigando, brigando com a figueira. Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ensinando o quê? Ensinando a necessidade da vigilância. Já os profetas também no Antigo Testamento falavam da necessidade de vigiar, porque ninguém sabe a hora de Javé, mas que Javé virá. E, portanto, é preciso essa atitude, essa postura de vigilância, porque não se sabe que virá, não se sabe quando virá. Então,
ir até aquela figueira para colher frutos, mesmo sem ser o tempo, Jesus está dizendo isso, né? Que é preciso estar vigilantes, é preciso dar muita atenção aos sinais dos tempos para aí perceber os apelos de Deus. E até, como dizíamos, ferindo um pouco a lógica, de uma situação, né, que a gente objetivamente poderia dizer que não há como dar frutos, pode dar frutos. Nós temos essas experiências, né? Às vezes a gente pensa numa determinada situação de provação, de limitação, não vamos produzir frutos e às vezes os frutos são até surpreendentes por causa dessa atitude de generosa atenção e vigilância. Então, 2 episódios, como dizíamos, aparentemente distintos, mas muito bem relacionados. Jesus denuncia com aquela figueira que não produz frutos aquilo que está acontecendo na religião de Israel, sobretudo no coração da religião, que é o templo. Então, que nós estejamos atentos também, né, para que, de fato, percebamos nos sinais que Deus vai nos enviando, nos sinais dos tempos, a necessidade da vigilância, a necessidade de buscarmos sempre mais conhecer a vontade de Deus para produzirmos muitos frutos e que esses frutos sejam produzidos e colhidos para o bem de todos e que não sejamos como essa figueira que, por não produzir frutos, então secou, morreu. Então, que o Espírito de Deus, que nos dá a vida, que é esse sopro de vida, de vitalidade, de fato nos ajude a sermos figueiras que produzem, que as nossas práticas de fato indiquem essa união, essa comunhão com Deus e com a sua vontade para produzir muitos frutos. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.